Quarta-feira, claro, é dia do quadro Semente do Bem, com o palestrante motivacional Irã Jacó. Hoje falando de um tema super atual, convivendo com o medo. Irã, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Conexão Diária. Boa tarde. Boa tarde a você, meu amigo telespectador. E quem não tem medo? É um dos maiores medos que existe, é justamente o que eu estou fazendo aqui agora, falar em público. Que eu tinha um medo, assim, terrível. Graças a Deus eu venci e venho vencendo ainda, cada dia vencendo mais um pouquinho. E hoje trabalha com isso, né? E hoje trabalho com isso, você vê que coisa, né? Às vezes na nossa fraqueza está a nossa fortaleza, né? Muitas vezes. Pois então, mas eu vou mandar um abraço, pessoal, antes de falar. Faz parte, né? Eu quero mandar um abraço pro tenente Guilarducci, lá do Corpo de Bombeiros, que eu tive a oportunidade de ir lá hoje, conhecer o tenente, tivemos uma agradável conversa. Um abraço para você, tenente, tudo de bom. E eu quero avisar também as pessoas, aos empresários, principalmente as empresas, micro e pequenas empresas, que na próxima terça-feira agora, dia 31 de março, na Associação Comercial e Industrial de Ubá, nós teremos lá um café empresarial, onde contaremos com a presença do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para propor linhas de crédito para pequenas e microempresas, com a presença do deputado Dirceu Ribeiro e também do Rodrigo Neves. Eu olhava, já lembrei o nome aqui agora, não precisa de olhar. Rodrigo Neves, ele é gerente do BDMG, virá especialmente de Belo Horizonte para promover esse encontro, um café empresarial, vou repetir, terça-feira, 7h30 da manhã, na Associação Comercial, com a presença, claro, do presidente William Rosignoli, Dirceu de Santos Ribeiro e também do Rodrigo Neves, que é gerente do BDMG, para propor às pequenas e microempresas linha de crédito para aumentar a produtividade, a competitividade. Você que é empresário, compareça, está automaticamente convidado. Até mesmo para tirar as dúvidas nesse sentido, né? De repente acha que é uma coisa muito burocrática, uma coisa fácil. Então, será que também fazer crédito dá medo, né? Pode ser. Pois é, muita coisa que dá medo. Só lembrando que no programa de amanhã, é isso, Renato? Vamos sortear aqui o DVD da coleção Luz no Caminho, Convivendo com o Luto, a Dor de uma Saudade. O Irã gentilmente está presenteando o programa com um DVD dessa coleção para você que ligar e participar. Já coloca no sorteio de hoje, Renato? Já, sim, no sorteio de hoje, então, todo mundo que ligou aí concorre a esse DVD da coleção Luz no Caminho. Inclusive, o luto pode ser o medo de muita gente, né? Muita gente, um dos maiores medos é o medo da morte, né? Bom, vamos começar do início para a gente poder entender o que é o medo. O medo, ele chega na raça humana desde a época primitiva, né? Quando o homem das cavernas tinha aquele medo pela sobrevivência, né? E nós temos instintivamente esse medo até hoje. Por exemplo, você está passando um lugar, passou uma cobra, instintivamente a pessoa recua, né? Sai correndo, é coisa natural do ser humano. Com o passar do tempo, com a modernidade, os medos foram mudando. Hoje, por exemplo, a pessoa tem medo de coisa que nem ela sabe que é. Não sabe nem explicar. A população de hoje, nós, por exemplo, temos mais medo, 10 vezes mais medo que os nossos pais. A porcentagem é essa, 10 vezes mais medo do que a geração dos nossos pais. Você imagina bem como que a população está vivendo hoje. Medo de quê? Já acorda de manhã com medo, levanta, tem medo de sair na rua, tem medo de uma bala perdida, tem medo de assalto, tem medo de roubo, tem medo de sequestro, tem medo de estupro, tem medo de perder o emprego. A pessoa às vezes vai trabalhar, já chega na empresa com medo de ser demitido. Não tem isso? A pessoa já chega, só do chefe olhar para a pessoa, o encarregado, será que ele vai me mandar embora? Então a pessoa fica o tempo todo com aquela tensão dentro dela, né? O tempo todo com aquela, digamos, uma ansiedade. Porque a ansiedade é a prévia. Existe o medo, existe a ansiedade. O que a ansiedade é? A ansiedade é o prenúncio, é o anúncio do medo. E depois tem o que nós chamamos de quê? De temor, de pavor, né? De pânico, que já é um medo muito maior quando a pessoa já está extravasando, já está um medo exacerbado. Um estágio mais avançado. Porque o medo, na realidade, é uma defesa. A gente precisa ter medo. Você imagina bem se nós não tivéssemos medo. O medo, ele é bom até certo ponto. Uma criança, por exemplo, tem medo de nada, você já viu? Você não peleja com as suas lá? Muito. Porque a criança não tem noção. Ela vai andando, tiver um buraco, ela não tem medo de atravessar a rua. Por quê? Dedinho no fogo, não tem por aí ainda vai. Dentro dela aquele medo que a vida impõe. Então o medo, até certo ponto, ele é uma guarnição para a nossa vida. Precisamos dele para nos guarnecer. Para ter medo, às vezes, de entrar em lugares perigosos, frequentar lugares que não são bons, não é? Isso tudo ajuda a gente a nos manter vivos, a ter uma guarnição.
Então, até certo ponto, o medo é positivo. Mas aí, quando o medo começa a atrapalhar a vida da pessoa, inclusive socialmente, tem pessoas que têm fobias sociais. Fobia já é uma doença. A pessoa tem um medo de uma coisa que ela nem ainda vivenciou e já está com medo. Medo de altura, medo de andar de avião. Eu tenho. Eu ando de avião, mas que eu tenho medo, eu tenho. Falar comigo que eu não tenho, eu assim... E depois de anúncios aí... Medo de aranha, medo de cobra, medo de um monte... Tem medos assim que você não acredita que a pessoa... Medo de elevador, tem gente que não anda de elevador. Medo assim de ficar doente, medo de perder o emprego, como eu já falei. Medo assim de solidão, de ficar sozinho. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, ela falou que tem medo de ficar sozinha, de passar velhice sozinha. Então são medos que a pessoa tem, que joga no organismo da pessoa hormônios que chama adrenalina e o cortisona, né? O corticoide, que ele joga aquele hormônio dentro da cortisol, joga dentro do organismo da pessoa, provocando doenças na pessoa, como depressão, tristeza. A pessoa começa a perder a sua imunidade por causa do medo que a pessoa tem de enfrentar, e emocional, né? Medo de enfrentar o amanhã, medo do futuro, né? Medo de ficar feio, medo de envelhecer. Porque, boa, gente, muita coisa no mundo é gerado pelo medo. As academias lotam por causa de quê? Medo da pessoa envelhecer, medo da pessoa ficar flácida, medo da pessoa não ser aceita, medo da pessoa, né, não arrumar um namorado. Do marido largar. É um monte de coisa. O medo, ele vai impulsionando. E por que as pessoas falam mentira? Por que as pessoas mentem? Uma vez eu fiz até um programa a respeito disso, especificamente. As pessoas mentem de medo. Elas têm medo de não serem aceitas, elas têm medo de não agradar, elas têm medo da pessoa censurar, elas têm medo, então elas mentem. Mentem para quê? Para ficar sempre participando de um grupo, de uma turma, de ser bem visto, de ser bem aceito. Mentem a respeito da origem dela, mentem a respeito da sua real situação financeira, aumentam, né? Falam mentira para quê? Para agradar. Então esse medo, o medo que está imperando hoje na vida, é uma coisa que está tomando assim, digamos, sociologicamente falando, está definindo uma geração. Nós estamos sendo definidos hoje na geração pelo medo que a população está vivendo. Medo até de abrir janela. Tem pessoas que têm medo até de abrir janela. Em determinados lugares, as pessoas nem abrem a janela de medo. Então, o que nós podemos fazer? Já que nós já sabemos disso, a enquete já foi feita aí, né? O que nós podemos fazer para vencer o medo? Um dos maiores medos que existe é justamente esse que eu falei, falar em público. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Você veja só que coisa que é. Então, assim, cada um tem um jeito de ter medo de alguma coisa. Então, por exemplo, medo de andar de avião, como eu falei. Qual que é o tratamento para uma pessoa que tem medo de andar de avião? Sabe como é que eles fazem? Eles simulam. Pedem a pessoa para ir para um lugar alto, fica olhando lá de cima. Pedem a pessoa para entrar no avião parado, para a pessoa já ir acostumando com aquela situação. Por exemplo, uma pessoa tem medo, por exemplo, de barata. Tem gente que morre de medo de barata, né? Não tem? Você tem medo, André? Um pouco. Aí coloca a pessoa, por exemplo, para colocar a pessoa para ver filmes que tem barata. Aí vê as baratas mexendo ali na tela, por enquanto está seguro que está longe, né? Depois começa a colocar a pessoa mais para perto. Então a pessoa vai devagarinho enfrentando aqueles medos para poder ir vencendo. É uma descodificação cerebral, porque o medo, na realidade, foi incutido na cabeça da pessoa e, entre aspas, danificou, vamos dizer assim, algum pedacinho, algum neurônio, que fica aquele neurônio guardado lá de medo. Então, nessa mudança, nesse treinamento que muitos psicólogos fazem, eles vão o quê? Descodificando aquele medo. Descodificando. A Pamela até falou comigo que tem medo de solidão. Eu falei com ela, sabe como é que a pessoa começa a acostumar a digamos, enfrentar a solidão? É ficando sozinha. É de vez em quando ficando sozinha, consigo mesmo, se enfrentando aqueles medos interiores, se examinando, se olhando, se reconhecendo, se conhecendo, né? Então esse momento que a gente vai enfrentando os nossos medos devagarinho, a gente vem se libertando, claro, de tudo quanto é medo que existe. Então hoje, na atualidade, as pesquisas apontam que, por exemplo, o medo da AIDS, medo de ficar doente, medo da gripe suína, medo do HN1N1, medo do... Então é muita coisa que existe hoje que está aprisionando o ser humano, está deixando o ser humano assim, incapacitado até de administrar os seus talentos. Muitas pessoas hoje, por causa de medo, não desenvolvem os seus talentos, não é? Eu conheço pessoas, por exemplo, atores famosos que não andam de avião, pegam um ônibus, jogadores
de seleção brasileira que andavam de ônibus, porque não iam, pegavam um avião para andar. Então, quer dizer, o medo ele é um empecilho na vida da pessoa. Então nós temos que buscar dentro de nós, através do quê? De uma fé. Porque, gente, um pai que tem a mãe tem medo quando o filho sai. Eu tenho? Tenho. E claro, quando um jovem sai de casa, a gente fica preocupado, do jeito que o mundo está, não é? Que as coisas podem, vai para uma festa, aí você fica de noite, lá em casa, por exemplo, a gente fica pensando, está tudo bem? A gente liga para saber como é que está. Então o medo do pai e da mãe de perder o filho é um dos maiores medos que existem. É um pai e uma mãe perder um filho. Então fica aquela, como se fosse uma neurose, né? Imaginando, será que aconteceu alguma coisa? Passa o corpo de bombeiro na rua pitando, será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Isso é natural de todo pai e de toda mãe. E eu já conversei com vários e todos pensam a mesma coisa. Então, o que nós temos que fazer num caso desse? Olha, recomendar, aconselhar, orientar, explicar, não é? E depois entregar na mão de Deus, porque não tem jeito. Lá em casa, antes de dormir, nós sempre fazemos oração. Uma oração de guarnição, pedindo a Deus para nos guarnecer, para termos um dia de proteção de Deus. Pedimos a Deus, que a gente vai fazer a nossa parte, andar direitinho na rua, tomar cuidado com o trânsito, não é isso mesmo? Prestar atenção quem está perto de nós, se tem algum bandido, se tem algum assaltante, ficar de olho aberto. O mais, não tem o que a gente fazer. Nós temos que entregar mesmo, pedir a Deus para nos abençoar e nos dar assim, essa guarnição. Porque se a gente fizer a nossa parte, como diz a palavra, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César significa a gente fazer a nossa parte material, a nossa parte terrena. E entregar o que há de vir também na mão do Senhor, na mão de Deus. Porque fora isso não tem mais o que a gente fazer. Então o medo hoje, medo de assalto, tem gente que tem medo do assaltante, tem gente que tem medo de polícia também. Até isso tem. Você imagina bem se pode uma coisa dessa, mas tem. Tem todo tipo de medo que vocês puderem imaginar. Medo de engordar, medo de comer, intoxicar com a alimentação. Olha, é uma variedade tão grande e os programas estão massificando o medo. Você liga a televisão, existe uma verdadeira indústria da mídia do medo. Matou, roubou, sequestrou, estuprou, não é isso mesmo? Aí o que acontece? Parece que as notícias são muito maiores. Parece que a realidade é muito pior do que está se apresentando. Mas existe sim uma industrialização da má notícia. Vocês podem ter certeza que tem. As boas notícias, elas não andam. Elas demoram para propagar. As boas notícias, a gente tem que colocar no rádio, no jornal, na televisão, e mesmo assim é sujeito a não chegar no conhecimento das pessoas. Mas uma má notícia não precisa nem de propagação. Você conta para uma pessoa, aquele espalha igual, não é assim, não é verdade? Por quê? É uma coisa do ser humano. Nós temos naturalmente propensão a dar notícias ruins. Então uma coisa que eu falo para você, você que tem medo desse tipo de violência, para de assistir programas que trazem más notícias. Tem tanto programa bom, não é verdade? Programas que têm educativos, boas palestras, programas interessantes, culturais, programas que trazem a boa palavra, trazem a palavra de Deus, trazem uma palavra de esperança para você. Agora, você liga a televisão e fica vendo só aquelas notícias ruins, de tragédias encomendadas até, tragédias que eles aumentam aquilo, faz aquilo ali como se fosse uma maneira assim de, comercialmente falando, compensa até uma pessoa investir num programa daquele, que tem muita gente olhando. Lembrei do caso Eloá, em tempo real. Aquilo ali justamente aconteceu aqui por causa da mídia. A mídia enfatizou tanto. 4 dias, aquela camarada lá com aquelas meninas presas dentro daquele apartamento, a mídia em cima falando, aquilo, quer dizer, desencadeou um processo, né, de sensacionalismo barato que desencadeou medo na população. Até hoje aquilo repercute no meio das pessoas. Então eu assim, esse medo que nós temos que trabalhar dentro de nós e vencendo os nossos medos interiores, né? Vencer aquela coisa obscura, porque quando a gente era criança, né, o medo que eu tinha quando era criança era medo do bicho-papão, na minha época era assim, medo do escuro, medo do homem do saco, né? Minha mãe falava, olha o homem do saco aí, a cigana. Nós tínhamos medo dessas coisas. Hoje não, hoje as crianças têm medo de coisas muito piores, porque a industrialização da má notícia está cada vez maior. Então que nós possamos, assim, dentro da nossa condição, dentro assim da nossa fortaleza interior que nós temos, a gente ir se fortalecendo, conquistar cada vez mais os valores da família, nos aproximarmos mais de Deus e praticarmos a fé através da oração.
A oração, a sua ida à igreja, a sua ida no seu culto, onde você frequenta a sua religião, você se fortalecer. Sem a oração, nós não temos condição de vivermos uma vida plena. Sem a oração, nós não seremos alimentados pelo pão da vida, que é Jesus, que nos conduz nessa vida. Então, eu peço que nós possamos nos libertar disso e nos fortalecermos cada vez mais na fé. Não é verdade? E agora eu quero fazer aquela dinâmica. Uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Vou pedir aqui ao Juliano, né? Para me colocar. Juliano, foca para mim, fazendo um favor aqui. Eu vou colocar um pouco de água na minha mão. Coloca um pouquinho, pode colocar. Ó, tá bom. Veja só. Se a gente pegar essa água aqui e abrir a mão, olha só, se eu abrir, vai cair no chão, depois a gente limpa, não tem problema não, né? Ó, eu vou abrir a mão, ó, a água cai, tá vendo? Coloca mais aqui, fazendo favor, né? Mais um pouquinho. Ó, se eu fechar a mão, ó, a água cai também, concorda? Agora coloca mais água de novo. Aí, pronto. Se eu deixar assim, ó, no equilíbrio, se eu deixar a água do jeito que ela tá, ela vai ficar dentro da minha mão guardadinha. O que isso quer dizer, gente? Nós não podemos ser muito medrosos e também nem tão corajosos. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio para a gente poder ficar assim, do jeito que está. Se abre demais, perde. Se fecha demais, também perde. E a mesma coisa também os nossos filhos, a nossa vida. Se a gente segura demais o filho, ou a gente abre demais a guarda, perde. Compreendeu? Nós temos que tratar o nosso filho igual você pega um passarinho. Você pega um passarinho, se você aperta, o passarinho morre. Se você abre, o passarinho voa. Então nós temos que segurar os nossos filhos assim com carinho, ó, fazendo assim com amor, ó. Tá dando amor, dando carinho, dando conselho, dando presente. Assim os nossos filhos vão estar seguros e não vão nem voar, como diz o outro, voar ao lados que não são bons, ou não vão ser esmagados pela pressão que um pai e uma mãe faz, movido pelo medo de perder esse filho. Aquela coisa assim do sufoco do pai e da mãe, que muitas vezes por amor, por apego, melhor dizendo até do que amor, sufoca o jovem, sufoca a criança, uma tentativa assim de segurá-lo cada vez mais. Então é um ensino que essa água maravilhosa mais uma vez nos ensina e nos mostra, e nós estamos aqui com essa chuva de ideias em todo o programa, trazendo alguma coisa para a gente poder refletir e examinar na nossa vida. Okay? Linda mensagem, realmente o ensinamento que fica aí para a vida inteira. Então, é isso mesmo. Irã, mais uma vez, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Eu encontrei até com o Tiago na rua todo dia, né, Tiago? Falei com você, dia 1º de abril é o dia da mentira, né? Aí, então eu escolhi esse tema aqui falando assim, aqui, ó. Falar mentira é pecado? A gente falar mentira é pecado? Você fez uma enquete na rua, não foi? Você perguntou, alguém falou que nunca falou mentira? Não existe. Quem nunca falou mentira? Todo mundo fala mentira. E é isso que nós vamos falar no próximo programa, ok? Se Deus quiser, até lá então. Até mais uma vez, obrigada. O programa vai para um breve apoio cultural. Volto já, não saia daí.